Mudar de assunto porque no início da noite deste domingo, um homem não identificado teve a perna amputada depois de um acidente grave na Avenida Guinter Hans, aqui na capital. Olha que imagem impressionante, pessoal. O motociclista ali caído com a perna dilacerada, junto a pessoas que tentam ajudá-lo, tentam ali salvá-lo então dessa situação. Quem está no local agora, onde ocorreu esse acidente, é o nosso repórter Matheus Mundim. Foi bem aí então o acidente, Matheus? Foi bem aqui, Caio. Boa tarde, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente fala ao vivo em frente à Avenida Guinter Hans com a rua Eduardo Contar, aqui em Campo Grande, onde foi o acidente, foi bem nesse cruzamento, Guinter Hans com a Eduardo Contar. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico Semi Ferreira ir mostrando para a gente essas imagens. Bem onde ele está dando zoom agora, foi onde aconteceu a colisão. Ele seguia sentido bairro centro, aqui na Avenida Guinter Hans, aqui em Campo Grande. Ele seguia por algum momento, a gente percebe inclusive que o que era uma avenida, uma rua de 3 vias, se transforma numa rua de 2 vias por conta dessa mureta de um antigo, de um possível terminal de ônibus inacabado aqui em Campo Grande, né? E ele acaba colidindo bem ali. Inclusive a gente até consegue ver as marcações onde ficou raspado a moto. Logo em seguida, quando ele colide, o acidente foi tão grave que ele teve a perna, teve que ser amputada. A perna foi arrancada com o acidente, com a colisão. Aí ele bate bem ali, naquele cruzamento, ele bate a perna ali, a perna fica naquele local, segundo as testemunhas que conversaram com a gente agora há pouco aqui, ele bate, a perna fica, porém o restante, a moto e o corpo acabam sendo arremessados. Colide num cone aqui em Campo Grande, aqui na Avenida Guinter Hans, colide com um cone, quebra esse cone de obras aqui, esse cone aqui que é maior, quebra este cone e inclusive ele segue. Após o arremesso, foi arremessado até este poste, onde foi, inclusive, a gente acompanha por essas imagens que a gente acompanha. Nessas imagens, a gente mostra ele com a perna já dilacerada, obviamente as imagens estão censuradas. Inclusive, a gente até consegue mostrar aqui, viu, Semi? Restos da moto, um pouco de restante da moto que sobrou bem aqui na Avenida Guinter Hans, aqui em Campo Grande, o restante da moto após essa colisão. Esse motorista que ainda não foi identificado, mas segundo os moradores, inclusive, ele estava embriagado. É claro que isso é uma informação ainda preliminar, os moradores aqui inclusive estão muito assustados com este acidente, muito até revoltados por conta do trânsito, do fluxo do trânsito aqui na capital, aqui na Guinter Hans. É um trânsito bastante movimentado. Eu vou pedir para você ir mostrando pra gente, a gente vê inclusive aquilo que eu estava dizendo, é uma via de 3, esse lado da Guinter Hans, né, que vai para o sentido centro, é uma via de 3 faixas, só que em determinado momento ele se transforma de 2 faixas, e foi bem neste exato momento onde ele teria sido arremessado. Ele atingiu bem ali aquele poste, essa mureta, aliás, de cimento, de concreto aqui em Campo Grande. Ele colide, é arremessado e atinge aqui esse ponto, esse terminal de ônibus aqui onde eu mostrei para vocês. O local do acidente é esse, não tem mais imagens de sangue, porque o pessoal aqui, os próprios moradores fizeram a limpeza, mas eles estão bastante, até mesmo revoltados por conta da sinalização, apesar de haver muitas placas, por conta do fluxo do trânsito. Inclusive, tem um colégio particular aqui, o morador estava dizendo pra gente que no período, assim, da manhã, 6 horas, 7 horas da manhã, é um trânsito intenso, o horário de pico do horário da manhã aqui em Campo Grande. O repórter cinematográfico Semi Ferreira está indo até mostrar onde foi o exato momento, o exato local, aliás, da colisão deste rapaz que ainda não foi identificado. Inclusive dá para ver até marcas de raspão, viu, Semi? As marcas de raspão, pedi só para ele tomar cuidado, porque agora está tendo bastante fluxo de carros. As marcas deste motorista, deste motociclista, aliás, onde acabou a moto, ele que estaria embriagado, depois colide com um cone de obras e logo em seguida ele é arremessado e atinge aquele poste perto de um terminal de ônibus. A gente, inclusive, eu vou atravessar a rua aqui, é claro, a movimentação aqui é intensa, a gente tem que ficar olhando para todos os lados, tomando cuidado para atravessar, porque o trânsito é esse. A gente mostra que o trânsito
trânsito é muito complicado. A gente vê que tem quem vem do bairro para o centro, logo em seguida quem vem do Aerorancho, que é aqui do lado, aliás, do Guarandi, que é aqui do lado, vem também pode atravessar, pode subir e acaba pegando também ao outro lado da Guiterrans. Então, assim, apesar de haver a sinalização, placas de pare e tudo mais de sentido, é um trânsito um pouco caótico aqui. A gente entrou em contato até com a Getran, ainda não tivemos o posicionamento e é claro, Caio, que a gente vai trazendo mais atualizações deste acidente, deste rapaz que ainda não foi identificado, mas que, segundo os moradores, ele estaria embriagado. Essa informação preliminar, que é claro que a gente vai continuar apurando e trazendo aqui no Cidade Alerta. Volto contigo. Tá certo, Matheus Mundinho, muito obrigado pelas informações. Semi mostrando aí nas imagens, então, o local, né, onde esse jovem sofreu o acidente, infelizmente, teve a perna amputada. Dá só uma olhada, né, pessoal? Pra que serve essa mureta aí? Pra nada, a gente já viu, né? E infelizmente o motociclista, então, bateu contra ela, sofreu esse problema e teve a perna, então, amputada, né? Numa via, então, muito movimentada, que poderia ter mais ali um recuo, né? Ter mais uma saída ali para os motoristas, mas tem essa mureta que atrapalha todo o trânsito ali na Guiterrans. Como vocês podem ver agora, a movimentação por lá é intensa, né? O pessoal saindo do trabalho, indo para casa, muitos carros passando por lá neste momento. Obrigado ao Matheus Mundinho e também ao Semi Ferreira pelas informações e claro que a gente vai continuar seguindo, acompanhando, né, toda essa história e também trazendo mais informações. Olha só as imagens, então, borradas, claro, mas então desse motociclista, então, desesperado, pedindo ajuda e sendo socorrido pelos moradores.